Oi, Lu. Oi, pessoal. Chegamos então aqui à nossa segunda edição da coluna Diversificando no portal do Brasil Tours. Lembrando que essa edição está disponível em formato podcast. Para quem está ouvindo, pode ouvir no carro, pode ouvir onde quiser. E também está no nosso canal do YouTube. A gente pede que todo mundo se inscreva lá no canal Diversificando e dê um like para ajudar o nosso canal a crescer. Lu, tudo bom com você? Tudo ótimo, e você, Paulo? Tudo certinho. Quero saber aí que a gente escolheu aí essa segunda edição. Quer dizer que diversidade é a palavra da vez? É a palavra da vez. E eu acredito que não seja só moda, viu? Que seja uma mudança aí de mindset. Nós vamos ver os resultados disso muito em breve. Apesar das políticas públicas tímidas, muitas empresas já perceberam que precisam se adequar à pluralidade. E no mercado de viagens e eventos, no nosso mercado, será que isso está acontecendo também? Eu acho que mindset também é a palavra do momento, né? Se a gente fosse elencar palavras do momento, mindset também tá, novo mundo, né? Novo normal. Novo normal. Tem muita coisa aí que chegou. Acho que o mindset já está até velho, né? Que nem coach. Coach também é uma boa. Bom, nessa segunda edição, eu queria, antes da gente começar, agradecer. A gente recebeu centenas de mensagens de elogio, de apoio, desejando sucesso e vida longa esse projeto. A gente ficou emocionado assim, com alguns feedbacks. E eu acho que aumentou nossa responsabilidade. Então, a gente ficou mais consciente de que a gente precisa aqui quinzenalmente trazer um conteúdo que realmente agregue e ajude o nosso mercado. É isso mesmo. Bem, e por isso que nós escolhemos falar sobre diversidade, né? Mas aqui nós vamos explicar um pouquinho mais. Então, no dicionário, diversidade significa qualidade daquilo que é diverso, diferente e variado. Bem, não é difícil a gente enxergar que vivemos numa sociedade diversa. A palavra, entretanto, vem ganhando força porque agora nós estamos olhando para essa palavra, nos referindo a gênero, sexualidade, orientação sexual, etnia, classes, dentre outras coisas. Mas o que fica né, Lu? Se a gente vive num mundo diverso, que todo mundo já fala, se a gente está em um país diverso, eu acho que o tamanho do Brasil por si só já mostra isso, e se a gente fala que está numa sociedade diversa, por que será que é tão importante ainda de falar sobre diversidade? Bem, é super importante falar sobre isso, porque essa diversidade ela ainda não está refletida em alguns ambientes. Então, nós temos vários estudos que mostram isso, que em alguns ambientes específicos a gente não vê essa diversidade. Em empresas, por exemplo, o topo da pirâmide, dentro das empresas, a gente vê somente um grupo lá representado, que geralmente são homens brancos cis. Para você ver como não é a Luane que está falando, tem uma pesquisa do IBGE divulgada que foi divulgada no Dia Internacional da Mulher, que ela mostrou que as trabalhadoras, então as mulheres, elas ganham menos do que os homens nos mesmos cargos, né? Que os homens estão exercendo. Elas chegam a receber 1/3 do salário pago para os homens. Isso eu estou falando de mulheres brancas, tá? Porque quando eu faço um recorte racial, nossa, o número fica muito pior. Quase que dobrou. E aí, nesse caso, estou falando só de equidade de gênero e raça, são dois exemplos, né? Nas próximas edições, e aí é muito bacana para quem está ouvindo a gente ou que está lendo esse material, a gente vai trazer um bate-papo com clientes e com fornecedores da nossa cadeia de viagens e eventos corporativos, até para conhecer sobre que boas práticas andam acontecendo, o que realmente está fazendo a diferença nesse mercado. Mas antes, a gente combinou aqui de aproveitar esse espaço e fazer um nivelamento conceitual sobre alguns conceitos básicos que a gente acha importante que todo mundo conheça. A gente vai fazer um bate-bola para ajudar você a conhecer um pouco mais sobre esse tema, e a ideia é desmistificar mesmo sobre alguns assuntos e palavras que a gente, como falou no começo aqui da coluna, que a gente considera importante para avançar em nossa discussão nas próximas semanas. Lu, então eu vou falando uma, você vai falando outra para ninguém enjoar da nossa voz, pode ser?
Pode ser sim, pessoal. Pega o caderninho aí, anota, porque nós vamos falar muito sobre esses conceitos durante a nossa consulta, a nossa coluna, então é super importante vocês entenderem um pouquinho. É com você, Lu, Começa lá. diversidade. Bem, nós falamos um pouquinho aqui no começo, né? Ela é uma reunião de tudo aquilo que tem múltiplos aspectos. Podemos usar várias palavras aqui, variedade, o que é diferente entre si, mas geralmente a gente pensa nessa palavra, diversidade, só pensando no quesito biológico, mas ela é muito mais ampla do que isso, tá? Nós devemos pensar que a diversidade, ela pode ser dividida em diversidade cultural, étnica, geracional, de pensamentos, religiosa, de formação, e aí vai. Tem uma variedade de ângulos que a gente pode olhar para a diversidade. É muito importante saber disso, que a gente só não está falando só do quesito biológico aqui. Ok, sou eu agora, né? Agora eu que te pergunto? Isso! A gente combinou Desculpa. tudo, mas agora vai acontecendo assim, né? Ai, me desconcentrei. Ô, Paulo, e inclusão? Explica pra gente. Inclusão, eu acho que a gente também falou na primeira coluna que não adianta nada você entender, né, que existe a diversidade, mas não criar esse ambiente propício em que a diversidade ela aconteça, né? Então não adianta ter um ambiente com pessoas diversas se elas não se sentirem incluídas e pertencentes àquele ambiente. Então a inclusão ela é de fato a integração igualitária, com direitos e deveres iguais a todos, não importando suas diferenças. Eu traduziria no meu conceito que é a diversidade na prática, né? Quando acontece a inclusão. Vamos para o próximo, vieses inconscientes. Isso eu vou passar para a Lu, que ela é especialista nisso. Vieses inconscientes é mais uma das palavrinhas que estão sendo muito utilizadas, mas poucas pessoas entendem realmente, né? Mesmo porque é um conceito novo, é muito amplo, e tem muita gente usando, mas sem entender ali o que é. Então, é assim, ó, a gente nem sempre nós vivemos nesses ambientes inclusivos que nós citamos, né? Temos contato com pessoas diferentes de nós, diversas, nem sempre isso acontece. E isso faz com que a gente crie alguns conceitos baseados em preconceitos, crenças culturais, estereótipos. E esses conceitos, na verdade, são uma barreira invisível que nos separa das pessoas diferentes de nós, tá? Essa barreira invisível são os vieses inconscientes. Então, tentando explicar aqui, elas são ações, são atitudes, pensamentos que a gente toma quando nós estamos no piloto automático. A maioria das coisas a gente faz no piloto automático, não é, Paulo? Isso mesmo. Quantas vezes a gente já foi dirigindo num sábado até o escritório e daí falou, não era aqui, eu queria ter ido para casa da minha mãe. Eu, por exemplo, peço para a Luane falar um pouco mais devagar, mas às vezes ela não consegue. Tá no... Porque eu estou sempre no piloto automático. Então, a gente toma muitas ações no piloto automático. E essas ações, elas são baseadas nas informações que nós temos no nosso inconsciente, tá? 95% das nossas ações, elas são tomadas no inconsciente. Então, apesar desse ato não ser muitas vezes intencionais, os nossos vieses inconscientes, eles são responsáveis por um conjunto de ações discriminatórias, preconceituosas, que prejudicam muito grupos minorizados. Então, assim, puxa, eu sou uma pessoa super má? Não, é importante falar que todos nós temos nossos vieses inconscientes. Então, eu como uma mulher negra, eu tenho também, porque todos nós temos. Eles vão ser definidos a partir da minha convivência. A gente vai falar mais sobre cada assunto desse nas próximas colunas, nos próximos, né? É importante que a gente... E a Lu, inteligentemente, colocou assim, esses são, digamos que os conceitos básicos para a gente tratar de diversidade daqui para frente. Isso, para vocês só não ouvirem e sem estar um pouquinho preparado, mas tudo nós vamos entrar com mais profundidade. Bem, Paulo, fala um pouquinho então sobre discriminação, por favor. Então, quando que acontece a discriminação? Toda distinção, exclusão ou preferência
com base em raça, cor, sexo, idade, estado civil, aparência, orientação sexual é mais famosa, mas existem, a raça é mais famosa também, mas a gente tem outras. A questão da deficiência, doença também, isso é muito bacana de destacar. Religião, opinião política, que está muito em alta agora, né? Eu acho que vai ser inevitável a gente falar disso em algum momento. A questão da nacionalidade, origem social ou outra razão, que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou de tratamento no emprego ou na profissão. Quer dizer, é o preconceito em ação. É o ato de ser preconceituoso a discriminação, né, Lu? E aí eu passo para você já falar sobre preconceito. Porque assim, o preconceito, ele é uma coisa mais enraizado, né? Assim, ele consiste bem assim, antes da gente conhecer uma pessoa, eu já a julgo baseado num conceito pré-estabelecido que eu tenho por algum fator externo, entendeu? Então, sempre fala assim, faz o exercício. Às vezes a gente fala assim, é o meu feeling, é o meu sexto sentido. Será que é o seu feeling, sexto sentido? Ou será que é o seu viés inconsciente? Ou, às vezes, o seu preconceito? Porque aquela pessoa, ela representa algum grupo que você, antes de querer conhecê-la como indivíduo, você já tem uma aversão a ela, de alguma forma. Então, isso é um preconceito. Então, antes de conhecê-la propriamente dito, você já fez ali uma imagem dela baseada em alguma coisa que ela te remeteu. E daí, às vezes, você é intolerante ou, às vezes, tolerante a uma pessoa ou uma situação. Fala um pouquinho sobre tolerância, Paulo. A tolerância, está igual a aula de português hoje, né? A tolerância diz respeito aos diversos valores, comportamentos e crenças dos indivíduos. Porém, a palavra não é bem aceita, já que ela nos remete ao fato que vamos engolir, não respeitar. Então aqui, apesar de se falar muito hoje em dia em tolerância, porque tolerar parece que você está suportando aquilo ali, que não é uma coisa natural. A gente está sugerindo usar respeitar. Tolerar fica como se você estivesse aguentando aquilo ali, porque é o jeito, né, Lu? E, na verdade, o que a gente está sugerindo, em vez de tolerar, é respeitar. Respeitar as diferenças, respeitar as pessoas como elas são. Esse é o que leva até o nosso próximo conceito, que é sobre igualdade. Aí, só um pouquinho, só vou voltar aqui, Paulo, porque por que nós falamos tudo isso, tá? É importante a gente falar a diferença entre viés inconsciente, discriminação, preconceito, porque muitas vezes quando nós tratamos sobre diversidade e inclusão, a primeira coisa que a pessoa fala é, não, eu não preciso nem ouvir sobre isso, porque eu não tenho preconceito nenhum, imagina, jogo bola lá com o meu amigo que é negro, ou tem um amigo que é gay, né? E daí a gente acaba não querendo falar sobre o assunto, porque a gente acha que a gente não tem nenhum problema com aquilo. Então, é importante a gente entender a diferença de viés inconsciente, discriminação e preconceito. Tá? Você pode realmente não ser preconceituoso com um certo grupo, mas você vai ter um viés inconsciente com aquele grupo. Por isso que a gente passou aqui essa parte, tá? Agora, respondendo a sua pergunta, quanto à igualdade. A igualdade, ela até é algo que a gente usa muito, né? Que é o ato da gente tratar todos e todas de uma forma igualitária, de dar as mesmas oportunidades, sem distinção, sem privilégios para um grupo, seja qual for, né? Então, isso daqui que é igualdade. E só que, às vezes, essa palavrinha, ela é muito confundida com equidade, né? Tem uma diferença aí que é mínima. Fala um pouquinho sobre a diferença entre eles. Equidade, que também pode entrar no rol das palavras do momento também, né? Equidade, conceitualmente, é um sistema de práticas garantidoras a todos os indivíduos de igualdade de tratamento, de oportunidade de desenvolvimento, de condições para concorrência com base na competência e de acesso a serviços, né? A gente tem aí a história das universidades, das cotas, tudo isso, independente de gênero, raça, idade, religião, nacionalidade. Importante aí, né, Lu? A definição ela pode ser parecida com a de igualdade. A diferença é que nem todos saem do mesmo ponto de partida.
Então, se dermos a mesma oportunidade para quem tem mais obstáculos no caminho, e aí o exemplo da universidade é sensacional, não estamos sendo igualitários de verdade. Então, a equidade visa equiparar as oportunidades para que então haja igualdade. Isso no mercado de trabalho é muito nítido, né? Não adianta a gente falar que a mulher está trabalhando mais, que o negro está trabalhando mais, mas quando você vai avaliar internamente as oportunidades de crescimento dentro da empresa, não existe essa equidade. E vamos para o nosso último conceito, porque a gente já está estourando o nosso tempo e a gente não quer que ninguém deixe de ouvir, sobre ação afirmativa. As ações afirmativas, elas são medidas para justamente eliminar ou remediar esses efeitos da discriminação, da injustiça contra os grupos minorizados, tá? Então, às vezes, a gente pensa assim, deixa a coisa acontecer naturalmente, com o tempo a evolução vai mudar. Não, não vai mudar. A história está aí para mostrar para a gente. Então, às vezes a gente precisa forçar a curva. E como que a gente força a curva? Aplicando algumas ações afirmativas. Isso tanto em ações públicas como ações na empresa, né? Que essas ações elas são para garantir realmente a igualdade de oportunidades, né? Tanto educacionais quanto empregatícias. Coisa, né? Paulo, vamos parar por aqui, porque eu sei que deve ter cabeça aí meio que borbulhando aí, né? Eu acho que foi um conjunto de coisas super importante. Se você gostou de rever ou aprender esses conceitos, a gente pede que vocês compartilhem. É legal divulgar no RH, né, Lu? Porque às vezes são coisas que no RH da empresa, para todo mundo ouvir. Divulguem isso na empresa de vocês. Como é um áudio também, vocês podem divulgar via WhatsApp. E se inscreva, lembro novamente, no nosso canal. A gente se vê daqui a 2 semanas, Lu. Isso mesmo. Daqui 2 semanas voltaremos com alguns convidados especiais. Tararara, surpresa. Tenho certeza que vocês vão adorar. É isso mesmo. Um bom setembro para todo mundo e a gente se vê. Até lá, beijos.